Está escrito em Salmo 40, versículo 5, o seguinte: Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens feito, e os teus pensamentos para conosco não há quem se possa comparar. Eu queria anunciá-las e falar delas, mas são mais do que se podem contar. Meu irmão, minha irmã, esse versículo nos chama a reconhecer e a celebrar a grandeza das obras de Deus, que são mais do que podemos contar ou compreender. O salmista expressa a dificuldade de exprimir toda a magnitude do que Deus tem feito, pois as suas ações são tão grandiosas e seu amor tão imenso que é impossível descrevê-los em palavras limitadas. O salmista começa o versículo destacando as maravilhas que Deus tem feito. O termo maravilhas aqui refere-se a ações poderosas e extraordinárias de Deus, coisas que revelam sua grandeza e sua natureza sobrenatural. Desde a criação do mundo até os milagres realizados ao longo da história, as maravilhas de Deus são evidências de sua soberania, de seu poder e de seu amor infinitos. Essas maravilhas não se limitam apenas aos eventos grandiosos registrados na palavra de Deus, como a libertação do povo de Israel do Egito ou os milagres realizados por Jesus. As maravilhas de Deus se estendem também às pequenas e cotidianas bênçãos que Ele derrama sobre nós, como sua provisão, proteção, o perdão dos nossos pecados e a transformação de vidas. O salmista reconhece que essas ações de Deus são muitas, numerosas e infinitamente mais do que podemos listar ou compreender. Ao refletir sobre as maravilhas de Deus, o salmista nos ensina a olhar para a nossa própria vida e reconhecer a ação divina nela. Quantas vezes Deus agiu em nossa vida de maneiras que podemos chamar de maravilhosas? Muitas vezes nos acostumamos com a graça de Deus e não prestamos mais atenção às pequenas maravilhas cotidianas, mas o salmista nos chama a reconhecer a grandeza de Deus em todas as coisas. Em seguida, o salmista fala dos pensamentos de Deus para conosco. Esses pensamentos não são apenas as ideias ou planos que Deus tem sobre nós, mas a maneira como Ele nos vê, nos conhece e nos planeja. Deus, em sua infinita sabedoria, tem planos e pensamentos que estão além da nossa capacidade de entender. Ele conhece profundamente cada um de nós, cada detalhe de nossas vidas, e tem propósitos específicos para cada um. O salmista destaca que não há quem se possa comparar aos pensamentos de Deus. Isso significa que não há ninguém que possa planejar ou pensar de maneira mais profunda ou mais bondosa do que Deus. O Senhor pensa em nós com um amor perfeito e uma sabedoria incomparável. Ele tem planos para nos abençoar, para nos guiar e para nos dar um futuro cheio de esperança. Nada no mundo pode se comparar à forma como Deus cuida de nós e pensa sobre nós. O salmista, então, expressa um desejo profundo de falar sobre as maravilhas de Deus, de anunciá-las a outras pessoas. E ele reconhece que, embora seja um privilégio compartilhar as boas novas de Deus, as maravilhas que ele fez são tão numerosas, tão grandes e tão profundas que é impossível descrevê-las completamente. O salmista sente a limitação humana diante da grandeza de Deus. Mesmo com toda a sua capacidade de expressão, ele percebe que as maravilhas de Deus são infinitas e que seria impossível contar todas elas. O desejo do salmista de anunciar as maravilhas de Deus também é um convite para nós. Nós devemos ser testemunhas de Deus, proclamando suas ações em nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, devemos reconhecer que, por mais que falemos, as maravilhas de Deus são infinitas
e incompreensíveis, e a nossa adoração deve ser contínua e humilde, reconhecendo que Ele é maior do que as nossas palavras. Este versículo nos chama a refletir sobre a grandeza das obras de Deus em nossas vidas. Você já parou para pensar nas maravilhas que Deus tem feito por você? Além disso, este versículo também nos lembra da profundidade do amor de Deus e do fato de que Ele nos conhece de maneira íntima. Por fim, o salmista nos ensina que ao compartilhar sobre as maravilhas de Deus, devemos ter humildade, reconhecendo que, mesmo quando tentamos contar o que Ele fez, sempre há mais. Isso nos leva a uma vida de contínua adoração, de gratidão e de confiança em Deus, sabendo que Ele sempre fará mais do que pedimos ou até pensamos. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.